Olá, olá! Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bergolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, nessa segunda-feira, após Domingão de NFL da semana 8. Vamos que vamos falar muito de National Football League. Um domingo histórico de NFL com muita coisa acontecendo. 3 destaques então aqui que a gente vai conversar no vídeo de hoje, certo, gente? Vamos falar então, começar com o que foi o esplendoroso final de jogo do ano, tá? A gente teve a jogada do ano, a Hail Mary para touchdown da vitória do Washington Commanders. É bizarro, é inacreditável o começo de ano do Jayden Daniels. Não basta jogar bem, não basta vencer dificuldades, e ele ainda tem sorte. É inacreditável o que a gente viu ontem, porque a gente teve uma partida onde os Commanders não foram tão bem assim, né? Drives que não resultaram em touchdown, e os Bears conseguiram no segundo tempo ser mais dominante, marcar 2 touchdowns e conseguir sair com a vitória, né? Ao que parecia. E aí a gente tem uma Hail Mary que muda a história da partida, né? Obviamente uma jogada esplendorosa. Só que para além disso, a gente consegue apontar uns outros pontos, né? E um duelo de número 1 contra o número 2 do draft, muito interessante de assistir, bem maluco, né? A gente viu um primeiro tempo ofensivo dos Bears muito abaixo, tá? E aí é um dos motivos da derrota de Chicago. E no segundo tempo a franquia melhorou, mas ainda continuou errando, né? Como aquele fumble perto da endzone, na linha de uma jarda, que poderia ter virado o TD da vitória, né? Se tivesse de fato entrado na endzone, a Hail Mary não teria adiantado para muita coisa se o decorrer do jogo fosse parecido após aquele possível TD que na verdade virou fumble, né? Então um Chicago Bears ofensivamente que ainda tá errando, é normal errar, e não tem um time tão estável quanto é, por exemplo, o time do Washington Commanders, que foi muito bem defensivamente no primeiro tempo, forçou esses erros, né? Não foram erros que o Chicago Bears errou por culpa dos Bears, né? O fumble foi forçado. Essas outras jogadas foram ocasionadas por conta da defesa do Washington Commanders, que jogou muito bem e conseguiu possibilitar que o ataque vencesse. Claro, numa jogada que conta muito com a sorte, a Hail Mary não ia entrar na endzone, ia morrer na linha de 1 ou 2 jardas, e aí tem o tip do defensor de Chicago e esse tapa leva a bola pra trás, onde só tem o Brown pra fazer o catch e vencer o jogo. Cara, é bizarro, é inacreditável, sabe? É surreal, é NFL. É NFL, isso é puro futebol americano. Então tem os seus pontos lógicos essa partida, mas num final tão apoteótico assim, tem aquela magia, aquela história que, cara, só futebol americano nos proporciona. É triste pro torcedor dos Bears, êxtase pro torcedor do Washington Commanders. E mais uma vez a gente teve um bom embate de futebol americano, né? Então, parabéns aí ao torcedor dos Commanders que, cara, tá vendo seu QB não ser só bom, mas contar com a sorte. E na NFL isso é muito importante. E é indícios que geralmente os melhores QBs fazem a sorte ao seu lado, tá? Vamos lá também agora falar do segundo destaque desse vídeo aqui, o Detroit Lions, que amassou o Tennessee Titans. E se há 2 semanas atrás, no vídeo dos destaques do Domingão da semana 6, a gente se perguntou como é que seria esse Detroit Lions sem Aiden Hudson, já dá pra responder que é um time que consegue vencer apesar da falta dele, né? Claro, pegou um Tennessee Titans, mas no que a gente tá vendo nas 2 semanas após a lesão grave do Aiden Hudson, é um Detroit Lions que defensivamente, claro, tá sofrendo um pouquinho mais, sofreu nesse primeiro quarto, tá? No geral, nesse primeiro tempo, tomou 2 touchdowns, mas o ataque massacrou, o ataque marcou praticamente o jogo inteiro durante com constância, e aí no primeiro tempo viu 35 pontos, o que permitiu esse time vencer com tranquilidade. Venceu de uma maneira muito estranha. O Jared Goff tem 3 touchdowns, só que só tem 85 jardas.
Cara, isso é absurdo. Mostra o quê? Que a defesa forçou turnovers, deu campo curto ao ataque e permitiu que esse time não precisasse fazer a melhor partida da história ofensiva, mas mesmo não produzindo tanto em jardas nesse sentido, produziu em pontos 52 e não deu chance pro Tennessee Titans. E é isso que bons times fazem, que bons head coaches fazem. É transformar a adversidade num momento pro time evoluir. E parece que essa defesa cresceu. Claro, tá evidente que o Aiden Hudson faz falta, principalmente na pressão. Mas a defesa está conseguindo achar soluções para se manter invicta nas últimas semanas, né? Então chega agora a 6-1 pela primeira vez na história da franquia na era Super Bowl. Esse recorde é a primeira vez em quase 70 anos. Em 67 anos a franquia não tinha um 6-1. A última vez que isso aconteceu foi em 1956, cara. Meu pai não era nascido. Minha mãe não tava planejada pra nascer. Cara, o que o Dan Campbell tá fazendo desse time é incrível. Parabéns ao Dan Campbell, a esses Lions que estão jogando muito, né? E aí, o último destaque deste vídeo aqui, dos 3 destaques do Domingo na NFL, é claramente a derrota dos Bengals. Mais do que a vitória do Philadelphia Eagles, que venceu, chega a 5-2, jogou bem no segundo tempo, dominou a franquia dos Bengals no segundo tempo inteiro, né? Marcou 13 pontos no último período, os Bengals não tiveram resposta para isso. Um 37-7 dominante dos Eagles na segunda metade do jogo. A primeira foi de igual para igual e marca também os Bengals desperdiçando oportunidades. Os Bengals dominaram as ações do primeiro tempo, tiveram as oportunidades, mas não souberam aproveitar para criar uma vantagem mais larga e acabou indo pro intervalo empatando em 10-10. E aí no segundo tempo, os Eagles foram melhor, fizeram os ajustes e o Zac Taylor não soube evoluir o time dentro da partida. E a gente já começa a se perguntar que talvez seja o início do fim da era Zac Taylor. Não só por culpa dele, o ataque tá perdendo oportunidades que nos últimos anos a gente não costumava ver isso e começa a ficar um time saturado. E não quer dizer que o trabalho dele ofensivamente seja ruim, longe disso. O Joe Burrow até semana passada era o melhor QB em várias stats individuais da NFL. E aí isso também, claro, não mostra só o bom trabalho do Burrow, mas também mostra algumas coisas interessantes do ataque do Zac Taylor. Porém, como head coach, ele não pode deixar que a sua franquia seja tão instável, que a sua franquia tenha um potencial para ir pro Super Bowl e esteja 5-3, mesmo que muito por conta do lado defensivo, né? Mas aqui, nesse jogo, a gente viu os problemas do ataque também. Então, talvez seja o começo da gente pensar numa troca de head coach, de coaching staff lá em Cincinnati. Não mudar a cultura, não mudar as peças dentro de campo, mas eu acho que talvez está na hora de mudar esse coach staff, né? Vamos ver como é que vai ao longo da temporada, se esse início do fim realmente vai se tornar o fim do fim da era Zac Taylor, mas nesse primeiro momento que a gente pode começar a ensaiar isso, não é absurdo, né? Se a gente fala isso dos Eagles, que estão 5-2, principalmente no momento que o Sirianni brigava com o torcedor, por que não falar dos Bengals 3-5? Então acho que é um ponto interessante que a gente vai ter que tomar cuidado, né? O Joe Burrow, um touchdown, uma interceptação, 26-37, o jogo terrestre não funcionando tão bem assim, Chase Brown só 32 jardas em 12 corridas, não foi tão insistido assim o jogo terrestre, mas quando foi também não tão bem utilizado. Então, cara, os Bengals, eles estão com um certo problema e, né, talvez a gente pense em mudar. Certo, gente? Enfim, esses foram os 3 destaques que a gente separou ao longo do Domingão de NFL. Lembrando que para repercutir o Sunday Night Football, repercutir os demais jogos, a vitória dos Chiefs chegando a 7-0 pela primeira vez em um bom tempo, tá? Terceira vez que chega a 7-0 dentro do século, tá? Então, boa marca dos Chiefs, a vitória dos Patriots, os problemas dos Jets e outros destaques que a gente poderia destacar nesse vídeo. A gente vai falar amanhã na gravação do The Infocast a partir das 19 horas, aqui mesmo no YouTube também, tá? Então, gente, fica aí o convite, a gente te espera na nossa live, certo? Foi um prazer inenarrável ter estado com todos vocês, tamo junto, valeu, um beijo, tchau, tchau.